Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, galera, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí das semifinais da Copa Libertadores que estão batendo na porta aí já no dia 21 de setembro, nesse mês já tem o começo da primeira semifinal, que é Palmeiras e Atlético Mineiro, e logo após, no dia 22, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. É a competição mais importante do continente sul-americano, e nesse episódio vamos falar bastante dos confrontos, quem são os favoritos, os times favoritos para chegar à grande final da Libertadores. Será que vamos ter de novo uma final brasileira? E quem realmente tem chance de ganhar o torneio? Vocês vão conferir no episódio de hoje, galera. Bom, Pablo, antes de nós começarmos, só falar para a galera aqui rapidinho, eu falei brevemente, mas só para deixar o pessoal por dentro. Nós temos o primeiro jogo acontecendo no dia 21 de setembro entre Palmeiras e Atlético Mineiro, outro jogo da semifinal do outro lado, que é Flamengo e Barcelona de Guayaquil, no dia 22 de setembro. Lembrando que é o confronto da ida e depois o confronto da volta no dia 28 e 29 de setembro, os confrontos de ida e volta, sendo que o da ida é 21 e 22 e o da volta 28 e 29. E vamos começar aqui com tudo agora, que vamos abrir os trabalhos, começando com a primeira pergunta para a gente poder debater. Bom, Pablo, o que você achou dessas semifinais, desses times que estão aí, os brasileiros dominando? Se não fosse o Fluminense tendo perdido para o Barcelona de Guayaquil, ia ser umas semifinais completamente brasileiras. Mas, Pablo, você acha que tem algum time favorito aí nos confrontos dessas semifinais da Libertadores? Seria o Flamengo, seria o Galo lá do outro lado, apesar do Palmeiras ter um time bastante forte aí, mas você acha que quem impera, quem você acha que é o grande favorito dessas semifinais aí, que praticamente está com a vaga carimbada para a próxima fase, para a grande final? A gente sabe que é futebol, beleza, mas quem você acha que é o grande favorito aí, que já está com um pé praticamente na final lá no Uruguai, que vai ser disputada em novembro? Deu um ênfase assim, né, com a passagem carimbada já, né? A carimbada já. Cara, o grande favorito aí para ir para a final é o Galo. É o time que enfrentou as equipes mais fortes. É o time que pegou a chave mais forte. E é o time que tá embalado no Campeonato Brasileiro. Então, é o favorito aí. Não só nessa competição, na Copa do Brasil também é o grande favorito. Agora, se você quer falar por chave, o grande favorito a chegar à final é o Flamengo, por ter pegado a chave, não vou dizer mais fraca, né? Porque, sei lá, talvez outros times na mesma chave do Flamengo não tivesse tanta facilidade assim, mas é o Flamengo, então a gente tem que botar aí um patamar acima pelo time que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem e por toda a estrutura aí que o Flamengo tem nos últimos anos, né? Então, a gente é obrigado a botar no Flamengo, e fora que o Flamengo tá brigando pelas três frentes aí, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu acho que é plausível, assim, né, botar o Flamengo nesse patamar. Mas eu acho que o grande favorito aí para ganhar Libertadores, no momento, seria o Galo, pela fase que o Galo vive, pelos confrontos que o Galo tem, e fora também que o Flamengo tá com jogos a menos e tal, tá atrás no Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedor do Flamengo, acho isso ótimo, porque a pressão vai toda para outro adversário, apesar da imprensa querer pesar um pouco mais aí do Flamengo já, né? Já até tá dando os títulos aí de Mengão Malvadão e tal. E além do mais agora, com o Davi Luiz chegando aí, ó. Ainda mais agora com o Davi Luiz chegando, o Andrés Pereira, tem também o Kennedy que tá para estrear ainda. Mas já estão até chutando já o Daniel Alves aí pro Flamengo, então, para você ver como a coisa é completamente absurda. Não tô falando que ele não vai vir, tô falando que é possível. Eu preferia que ele não viesse, mas enfim, isso daí é papo para outro podcast. Eu quero dizer que o grande favorito é o Galo, apesar do confronto aí contra o Palmeiras. A gente sabe aí o estilo que o Palmeiras joga. O Palmeiras já perdeu pro Galo. Tem aquela questão de que mas o Palmeiras estava com a menos. O Palmeiras perdeu foi o Patrick de Paula, né, que foi expulso. Isso, foi expulso. O Palmeiras perdeu o Patrick de Paula naquela oportunidade já aos 36 do primeiro tempo e não estava jogando bosta nenhuma, então
assim, isso daí não é critério de avaliação para mim, que o Palmeiras estava com a menos. E mesmo se estivesse com a menos, eu acho que teria que pelo menos apresentar uma coisa um pouco mais convincente, coisa que não aconteceu. Para esse confronto aí, eu diria que o Galo aí é favorito. Não vou dizer que é amplo favorito, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Libertadores, é jogo decisivo. O Palmeiras tem um jogo competitivo, apesar de ter um jogo que a gente não é a favor, pelo menos eu não gosto desse tipo de jogo. Não gosto muito do estilo do Abel Ferreira, que se assemelha muito com o estilo atual do Mourinho. Então, para mim, é uma coisa completamente pragmática com o resultado e não com o jogo apresentado. E é isso, cara. Eu acho que o Galo aí vai vir com tudo. O Galo aí também tá nas 3 frentes também. O Palmeiras pode ser que tenha uma vantagem, porque o Palmeiras só tá disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil. Enquanto ao Flamengo, cara, o Flamengo acho que, assim, tem uma pressão para ganhar o Barcelona de Guayaquil, porque é o time mais forte. O Barcelona de Guayaquil é um time mais fraco, só que a gente sabe aí que o Barcelona de Guayaquil não vai vender esse peixe barato. Então, o Flamengo aí vai ter que se cuidar, principalmente fora de casa. Tenho certeza que o segundo jogo é fora de casa. O Flamengo vai resolver fora de casa, então vai ter que fazer o resultado dentro de casa. Não, o segundo jogo é fora de casa, porque o Barcelona de Guayaquil tem a melhor campanha. Isso, exatamente. Então, o Flamengo aí vai ter que fazer esse resultado no Maracanã. É uma boa oportunidade para o Flamengo fazer esse resultado no Maracanã. Eu não sei se o jogo vai ser no Maracanã ou se vai ser em Brasília, mas provavelmente vai ter público. Então, o Flamengo aí tem que fazer juiz aí ao público que tiver lá, para poder botar um pouco de medo aí no Barcelona de Guayaquil dentro de casa, pressionar um pouco o adversário. Tem que aproveitar esse mando de campo e fazer o resultado dentro de casa, né? Porque vai resolver lá, então se já estiver indo lá com o resultado resolvido, o Barcelona de Guayaquil vai ter que ir pro ataque, vai ter que se expor, e o Flamengo, nessas situações, costuma dominar o jogo, porque tem um time muito mais forte, um time muito mais técnico, e é amplo favorito. E é isso, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar do Flamengo. Eu acho que você vai dar outras questões aí, mas por enquanto acho que é isso só que eu tenho para falar. Não, perfeito. Em grande parte eu concordo com você, mas eu só discordo em relação ao favorito, assim, para passar para a final dos confrontos, assim, analisando os dois confrontos, assim, é claro que a gente vai falar mais a fundo aí no decorrer do episódio, de cada time e tal, principalmente dos brasileiros que estão dominando essas semifinais, mas digamos que para mim o grande favorito é o Flamengo, porque eu acho esse confronto Flamengo e Barcelona de Guayaquil, apesar do Barcelona estar fazendo uma excelente campanha nessa Libertadores, quem diria que o Barcelona de Guayaquil estaria numa semifinal de Libertadores, mas vem fazendo uma boa campanha, não é à toa que tem a melhor campanha da Libertadores e vai ter essa vantagem agora no jogo contra o Flamengo, mas ao meu ver é um confronto muito desequilibrado pelo poder técnico e pela quantidade de jogadores que podem decidir o confronto a qualquer momento para o Flamengo. O Flamengo é imensamente superior, no meu conceito, assim, nessa partida contra o Barcelona. Já do outro lado, eu não vejo esse favoritismo todo. O Galo, eu até entendo o que você está falando, Pablo, do momento do Galo e tal, disputando 3 pontos. Não, então, o que eu falei foi o seguinte, brasileiro. O grande favorito a chegar à final pela campanha de todos os outros 4 times que estão ali é o Galo. Tá? Sim, eu entendi, porque pegou, eliminou River, eliminou diversos times aí. Sim. Exatamente. Não, eu entendi. Mas assim, eu não vejo nesse aspecto agora. Nessa partida contra o Palmeiras, eu não vejo tanto favoritismo assim, porque é confronto doméstico contra o Palmeiras, equipes que se equivalem, digamos assim, porque a gente sabe como é que é confronto entre brasileiros. Quem é o favorito do confronto pra você? Pra mim é o Galo. Exatamente. Não, sim, pra mim é o Galo, mas assim, eu acho que desses dois confrontos ainda o maior favorito é o Flamengo, em termos técnicos. Não, pra chegar na final, o Flamengo pode jogar. Pra chegar na final é sem discussões, é o Flamengo, porque, o Flamengo ali, eu acho que, assim, entre Flamengo e Palmeiras seria o Flamengo, entre Flamengo e Barcelona agora é o Flamengo, entre Flamengo e Galo, não sei. Exatamente. Assim, tanto é que eu acho que a final seria essa. Eu acho que a final vai ser Flamengo e Galo. Acho. Atlético Mineiro, no caso, né? A gente tá falando Galo, mas Atlético Mineiro. Também acho.
Não, é assim, eu até estou falando isso porque por conta da partida que o Palmeiras fez contra o São Paulo, a gente não pode esquecer eu preferia pegar o Palmeiras na final, pela questão histórica aí com o Galo. Vai ser um confronto muito... Vai ser legal de acompanhar, pô. Flamengo. Vai ser legal pra quem não é torcedor, né? Flamengo e Atlético Mineiro vai ser bom, vai ser um jogaço. Espero que seja melhor do que foi Palmeiras e Santos na final da Libertadores passada, porque pelo amor de Deus, né? Temporada passada foi triste, aquela final ali. Pelo amor de Deus, né? Porque o que tem deixado a desejar as finais da Libertadores, principalmente essa última, a de 2019 não. Entre Flamengo e River Plate, mas de 2020 entre os brasileiros, pelo amor de Deus. Depois nós até vamos entrar nesse assunto sobre se vai acontecer uma segunda final consecutiva aí entre brasileiros, sobre o domínio dos brasileiros e tal, mas deixa isso para depois, mais lá para frente. Então, voltando aqui, eu acho que o grande favorito, assim, nessas semifinais, assim, principalmente para passar para a final, seria o Flamengo, porque eu acho que é um confronto bem desequilibrado, apesar do Barcelona, como eu falei antes, apresentar a melhor campanha da competição, a melhor campanha do torneio da Libertadores, porque o Galo, assim, eu vejo como favorito, sim, mas não tanto quanto, não com esse favoritismo enorme como eu vejo o Flamengo, por se tratar do Palmeiras do outro lado, porque pelo que o Palmeiras jogou contra o São Paulo, aquele sonoro 3-0 numa quarta de final de Libertadores, sendo São Paulo. Também aí tá de parabéns também. São Paulo, sendo que foi o São Paulo que ganhou do próprio Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, méritos para o Palmeiras, para o Abel Ferreira também, que soube ganhar aquela partida. Então eu vejo o Atlético Mineiro com um pequeno favoritismo contra o Palmeiras, mas é confronto doméstico e confronto assim entre brasileiros, tudo pode acontecer, a gente sabe que é futebol. Então para mim é um pequeno favoritismo, mas o Palmeiras eu acho que tem tudo também para passar para a final. E aí a gente já pode entrar no outro assunto, Pablo. Será que pode acontecer uma segunda final consecutiva? E isso, consequentemente, já duas perguntas aí para a gente debater aqui. Isso, consequentemente, gerando uma segunda final consecutiva brasileira, que é bem provável, porque o Flamengo tem tudo para passar do Barcelona e Atlético Mineiro, ou Palmeiras, um dos dois vai passar para a final, isso é óbvio. Então seria praticamente uma final brasileira, uma segunda final brasileira. Isso demonstraria uma certa força do futebol brasileiro no cenário sul-americano? Será que os times, principalmente da Argentina, os outros times do continente sul-americano estão ficando para trás do futebol brasileiro? Porque é um amplo domínio dos times brasileiros, do futebol brasileiro aí nessas duas Libertadores mais recentes. Será que isso exemplifica, isso justifica essa supremacia toda se acontecer uma segunda final consecutiva aí entre brasileiros na Libertadores? Isso já vem acontecendo há um tempo do futebol brasileiro estar acima, eu acho que já era acima do campeonato argentino, do campeonato sul-americano. A questão é que os times sul-americanos eles se beneficiam muito em questão de torcida, cara. A torcida para eles faz muita diferença, tem toda aquela comoção, aquela pressão, aquele futebol de como é que se diz, que eles ficam fazendo cera e tal. Isso daí ajuda bastante eles. Então, eles sabem jogar psicologicamente contra os brasileiros e sabem que isso é uma grande arma contra o futebol brasileiro. A partir do momento mas olha só, mas às vezes isso eu acho que já tá ficando meio assim descrente, já tá perdendo força, porque a partir do momento que começa a ficar um pouco defasado os elencos, a gente viu aí, cara, o Atlético Mineiro... Eu vou chegar nessa parte agora. Não, beleza, pode continuar então. Então, ele sabe muito bem jogar desse jeito, a partir do momento que tira a torcida, então fica neutro e vai ganhar quem é melhor tecnicamente. Melhor tecnicamente é o futebol brasileiro. Então, assim, tira um pouco dessa cera que eles iriam fazer pela pressão da torcida e tal, etc. Até um pouco dessa mística também de torcida. Não, exatamente. E fora também que a Conmebol adora passar a mão nos times brasileiros e favorecer time sul-americano, time... o Boca tá chorando até agora, cara. O Boca tá chorando até agora. Alguma hora o jogo tinha que virar, né? Porque, pra Conmebol não é jogo nenhum não ter brasileiros, tá ligado? É o futebol mais forte no momento. Então, enfim, isso daí é papo para outro podcast, não vou me alongar nesse assunto. Mas voltando aqui, em questão também da moeda, o real é uma moeda muito mais valorizada do que
as demais. É um mercado muito maior que os demais. Os jogadores sul-americanos preferem vir jogar no Brasil pela moeda, pela qualidade daqui dos times daqui, do futebol também. E você pode ver, cara, o jogador brasileiro, ele tem aquela fase da carreira que ele volta pro Brasil. Que ele vai morar aqui, tá ligado? Ele tem uma vida aqui, ele vai fazer a vida aqui. Nos outros países sul-americanos é difícil acontecer. Por exemplo, um ou outro que volta, mas não são todos. Não vai ser todos os jogadores da seleção argentina que vai voltar para jogar um campeonato argentino. Eles provavelmente vão se aposentar na Europa. No Chile, no Uruguai. Então, assim, o campeonato lá já fica um pouco mais fraco de valorizado. Fora que a Argentina tem muito isso. Eles já vendem os jogadores jovens. Os jogadores jovens da Argentina quase não jogam o campeonato argentino. É um ou outro que joga. O último aí que jogou, quem foi? Lautaro Martínez. Quem tá jogando agora é o quê? O Thiago Almada e o Pedro de la Vega? De la Vega. Então, dois. Tem duas. Daqui a pouco são vendidos também. Exatamente. Tipo, não tem isso. Aqui no Brasil, querendo ou não, apesar de vender, teve Rodrigo, teve Vinícius Júnior, teve Paquetá, teve o Gerson, teve o Antony do São Paulo. Mas quem? O Pedrinho do Corinthians não é estrela, mas é um jogador jovem em ascensão. Teve o Paulinho do Vasco. Paulinho do Vasco, tem o Patrick de Paula também, que tá aí agora. Se ele tiver cabeça, com certeza já vai estar na Europa, tá ligado? Gabriel Menino também jogando aí. Gabriel Menino, tem também o Everton Cebolinha, que tava no Grêmio, tem o Gabriel Babi, que agora tá no Atlético Paranaense. Então, tipo, o futebol brasileiro ainda é um mercado ainda para jovens jogadores, que a gente sabe que vai pra Europa e vai ser que vai pra Europa e vai fazer caixa pro time brasileiro. Então eles ainda vão jogar aqui, nem que seja, sei lá, uma temporada e meia. Lá na Argentina não, lá na Argentina eles já vendem todo mundo, cara, já vão direto pra Europa. Os jogadores argentinos geralmente têm uma base mais europeia do que a dos brasileiros, porque já são vendidos muito mais novos. Até porque a maioria dos clubes argentinos, beleza, a gente sabe que os clubes brasileiros também, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são exceções, porque grande parte dos clubes brasileiros também estão quebrados aí, devendo milhões e milhões. Mas também a maioria dos clubes argentinos, bobear, são grande parte piores que os clubes brasileiros aqui, porque por isso que eles vendem... A economia da Argentina é muito, mas muito... A brasileira bagunça, é uma bagunça do cacete, entendeu? Mas a economia da Argentina é muito pior. O que eles vivem lá em questão política é muito pior do que aqui, tá ligado? Pra ter uma ideia lá, acho que a gente até falou aqui, o cara fez o lockdown e não comprou vacina depois, cara. Então eles estão sofrendo lá com Covid e tal, os times estão tendo que vender jogador. Tanto é que esses jogadores aí vendidos pro do River Plate aí e vendido também do Racing aí pro Atlético Mineiro, foi porque eles estavam precisando de dinheiro, não é porque eles queriam, porque eles estavam precisando de dinheiro mesmo. Exatamente. E é isso que tem acontecendo na Argentina. Então, voltando aqui, por conta desse aspecto, deles precisarem do dinheiro por conta da situação financeira, eles vendem muito cedo. Aquele garoto lá que acabou de surgir, mal jogou lá no time, já é vendido para a Europa. Tá aí o caso, Caleri foi embora cedo, beleza. Voltou, ele poderia ter voltado para a Argentina, mas voltou para São Paulo, tá aí. Do São Paulo. Sem receber, hein? E sem receber, exatamente. Diga-se de passagem, sem receber. Exatamente. Lautaro Martínez, outro exemplo, jogou pouco e foi embora para a Europa. Agüero, outro exemplo. Esse até que jogou um pouco mais, o Lautaro Martínez. Se eu não me engano, ele foi até... Ele chegou a ser campeão? Eu não lembro. Não, o Lautaro Martínez chegou a ser campeão. Não, dificilmente esses garotos assim jogam assim bastante tempo e são campeões. Por exemplo, o Thiago Almada até chegou a ser campeão. Messi. Tu lembra do Di Maria? Sim, Di Maria. O Di Maria chegou a jogar... O Di Maria eu não lembro do Agüero, eu não lembro do Messi, no News Old Boys lá. Lembra do Dybala? Dybala eu não lembro do Dybala, eu mal lembro do Caleri. O Lautaro Martínez eu lembro mais ou menos. Higuaín eu não lembro, mal lembro. Por exemplo, os que eu mais lembro agora que estão em evidência, que a gente sabe por conta do FIFA também, que é o Thiago Almada e o Pedro de la Vega, um do Vélez Sarsfield e outro do Lanús, que é o de la Vega. O Thiago Almada é do Vélez e o de la Vega é do Lanús. Então, daqui a pouco esses garotos também, eles até estão ficando bastante tempo, que eu acho que daqui a pouco eles vão ser vendidos, entendeu? Porque eu acho que é a saída, a alternativa que grande parte dos clubes argentinos encontram para gerar receita, porque é muito complicado
por conta da economia, exatamente, por conta da economia do país. Então é uma forma que eles têm de ganhar dinheiro em cima disso para não quebrar, porque a realidade é essa, se eles não ficarem com esse ciclo, se esses jogadores que são revelados não forem vendidos, os clubes vão acabar quebrando, e é a alternativa que eles têm. E muitas das vezes esses times também, eles contratam jogadores assim bem modestos, ou é jogador da casa, da própria Argentina, ou jogador de país vizinho, mas dificilmente você vai ver um clube argentino pegar um Diego Costa, igual o Atlético Mineiro pegou, pegar um Hulk. A gente sabe que é muito difícil por conta da economia e da visibilidade do futebol brasileiro para o futebol argentino. Então, eu acho que fica cada vez mais evidente a supremacia do futebol brasileiro na Libertadores. Eu acho que isso pode vir a se tornar uma tendência aí nos próximos anos, apesar de vez em quando os times brasileiros darem uma amarelada aí, que a gente sabe muito bem. A gente sabe que os clubes brasileiros são capazes de fazerem isso até mesmo com o investimento que eles possuem por conta de questão de torcida, da cera dos times argentinos, que seriam os rivais diretos assim na América do Sul, porque se a gente for falar de times colombianos, venezuelanos, bolivianos, aí o papo é mais embaixo, esses aí mesmo não tem dinheiro nenhum. E o Barcelona de Guayaquil digamos que assim, um ponto fora da curva, tá nessa situação, porque se não fosse o Fluminense perder, seria semifinais completamente com times brasileiros. Não, mas o Fluminense também tá de parabéns, porque o Roger foi bem covarde, né? Pelo amor de Deus também, né? Exatamente, porque tinha tudo para ser Fla-Flu e Atlético Mineiro e Palmeiras, mas por conta do Roger, não é à toa que ele saiu também. Bom, Pablo, já emendando mais uma pergunta que tem a ver também com os times brasileiros, porque os times brasileiros são a grande evidência, são os grandes protagonistas dessas semifinais da Libertadores. Investimento em elenco, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que atualmente são tidos como os times que têm o maior elenco e o maior investimento assim, no futebol brasileiro, esses três times que possuem investimento e elenco forte são a prova que dão resultado por conta deles estarem chegando assim com força nas semifinais da Libertadores, logo os três que são a exemplificação de investimento e elenco, ou seja, de injeção de grana. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras? Isso. O Atlético Mineiro e o Palmeiras só. O Flamengo não. O Flamengo não teve injeção de grana. Não, assim, o Flamengo... deixando bem claro, em termos de gestão e tal, política de austeridade financeira, por conta disso teve grana sobrando para contratar, apesar de Atlético Mineiro e Palmeiras terem tido injeção de grana e tal, que a gente conhece muito bem, mas o Flamengo é outro ponto fora da curva, que teve aquela parada de gestão financeira que a gente conhece muito bem, mas o que eu quero falar é o seguinte, que Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, por conta do alto investimento e o elenco que eles montaram, isso é sinônimo que dá resultado, tem investimento forte e elenco, por isso que isso é exemplificado dos três estarem chegando nas semifinais da Libertadores. Cara, o presidente do Corinthians deu uma entrevista, ele foi até naquela época que, se eu não me engano, o Bandeira ainda era presidente, foi 2017, que foi quando o Palmeiras, quando o Corinthians foi campeão, que foi se eu não me engano, foi o Palmeiras em 2016, aí o Corinthians em 2017 e depois o Palmeiras de novo, não foi? Isso. 2017 foi o Palmeiras e 2017 foi o Corinthians com o Tite. Isso. Aí em 2018 o Palmeiras. Não, foi com o Tite não, foi com o Carille. 2017 foi com o Carille, é verdade. Aí o presidente do Corinthians, eu não lembro agora se foi na decorrência de 2017 ou se foi em 2018. Ele deu uma entrevista falando que o Flamengo não iria ganhar, mas que alguma hora iria ganhar porque tava fazendo tudo certo, tá ligado? Então uma hora isso ia dar frutos. Ele até brincou que não adianta nada não gastar e também não comprar ninguém, não sei o que, tem que fazer as duas coisas, blá, blá, enfim. Falou e o Corinthians tá aí nessa hoje que tá, mas vamos deixar isso de lado. Bilhões de estádio. Então. Isso, exatamente. E outro também que deu uma declaração foi o Calil. Ele deu uma entrevista, o Calil, se não me engano, é do Atlético Mineiro, né? Isso. Ele deu uma declaração. Isso, ele deu uma declaração falando que se deixasse o Flamengo se reestruturar, o Flamengo ia mandar no futebol brasileiro. Então, a gente vê o que está acontecendo agora, dos times se unindo contra o Flamengo, não é à toa. Não é à toa.
Porque, tipo, o Flamengo não é burro, cara. O Flamengo tá indo atrás do... É certo ou não? Isso daí são outros 500. É uma coisa que a gente deveria analisar. Mas eu acho que qualquer time na posição do Flamengo faria a mesma coisa. E a gente sabe que o Flamengo tá indo atrás dos interesses deles e vai atrás dos interesses deles até o final. Tanto é que, assim, início do futebol, o Flamengo serviu de escudo para todos os clubes. Bateram pra caramba no Flamengo, depois todo mundo voltou. Depois ninguém falou mais nada. Em questão do público nos estádios, o Flamengo tá fazendo a mesma coisa. Então, batendo pra cacete no Flamengo, vai voltar os públicos no estádio, depois todo mundo vai voltar, depois não vai ser falado nada. Enfim, o Flamengo, cara, é isso. O Flamengo tem a maior receita do futebol brasileiro, irmão. Os caras, vocês botaram na cabeça, mano, se eu agitar o Flamengo... Rapidinho, Pablo, rapidinho, desculpa te cortar. E isso pra o pessoal não confundir que é diferente. Beleza, tem a maior receita, mas pra não confundir com o Atlético Mineiro e Palmeiras, porque lá não teve a mesma organização que o Flamengo teve de reestruturação, política de austeridade financeira, sendo que o Galo agora tem dívida de 1 bilhão, que já foi relatado isso, agora está com mecenas lá contratando Deus e o mundo, sabe-se lá o que vai acontecer no futuro, entendeu? Se vai ter o mesmo destino do Cruzeiro, porque a cobrança vai vir, e o Palmeiras foi a Crefisa, que aí já é outro esquema e também completamente diferente, é mais complexo do que o Atlético Mineiro, porque já foi pago a parte e tal, a Crefisa saiu, mas o Palmeiras já foi pagando e tal por conta das premiações que ele ganhou no decorrer das temporadas em que ele foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e, consequentemente, da Libertadores. Prova que deu resultado. Não, exatamente. Tipo, a fonte de renda do Flamengo é completamente sustentável. É uma coisa gerada pelo próprio clube, cara. O clube gera essas próprias receitas. Tanto, cara, só de venda de jogador, se você for pegar aí o Flamengo desde o Vinícius Júnior, o Flamengo deve ter tirado aí mais ou menos uns 300 milhões, cara, ou mais, se bobear. Acho que até mais, cara. Com venda de jogador deve ter tirado mais. Cara, em 2019, o Flamengo teve 1 bilhão. 1 bilhão, cara. Sabe o que é isso? 1 bi, cara. 1 bilhão de... Não, pra realidade do futebol brasileiro, cara, é muita coisa. É muito absurdo. Cara, e eu acho que se ano passado não tivesse a pandemia, seria mais. 1 bilhão em alguma coisa, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, por aí. A gente sabe, time organizado vence. Pode demorar, sei lá, 2 anos, 3, vai depender aí do técnico que você botar, dos jogadores que você contratar e tal, mas time organizado vence, cara. Porque é o certo a se fazer, tá ligado? Tu tá fazendo o trabalho certo, cara. Todo trabalho que é feito certo dá resultado. Antigamente a gente via o time todo errado dando certo, porque alguém ia ter que dar certo. Tava todo mundo fazendo errado, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, é isso. Time bem ajeitado dá certo. Você tá vendo aí Fortaleza, você tá vendo aí o Bragantino, você tá vendo aí o Ceará, você tá vendo aí o Bahia. Também esses times aí, cara, vai dar certo em algum momento. Esses times aí têm uma renda menor, vai dar certo, tipo, a longo prazo. Tipo, talvez uma Copa do Brasil, talvez, sei lá, uma Sul-Americana, uma Libertadores, talvez, quando um desses times se classificarem e tal. Mas vai dar certo em algum momento, cara. Em algum momento eles vão colher os frutos. Só que ninguém quer ter a paciência que o Flamengo teve em 2013 de ficar aí 6 anos aí, mais ou menos, pagando dívida, quitando todas as dívidas, gerando receita, vendendo jogador, e para ter o lucro que o Flamengo tem agora. Agora é fácil, né? Que é botar freio no Flamengo do jeito que pode botar freio no Flamengo, que é ir todo mundo contra o Flamengo. E é isso que a gente tem visto acontecer aí. Se tá certo ou errado, aí tem que analisar, tem que ver o lado de cada um para ver se tá certo ou errado. Mas o que você perguntou é claro, time bem organizado, com as contas pagas e com dinheiro, vence campeonato, porque é isso que acontece, tá ligado? Os jogadores vão treinar motivados, os jogadores estão ganhando em dia, os jogadores têm condições de trabalho favoráveis e os jogadores tecnicamente são acima da média. Então é isso. Desses dois eu acho que o Palmeiras um pouco menos, né? Até porque parou de investir um pouco, vendeu alguns jogadores e tal. Mas é isso, acho que são os 3 principais times aí do Brasil e da América, talvez, se bobear. Não, concordo com você. Eu acho que é da América, sim, que possui maior investimento. Então, na frente, sim, de gigantes como o Boca Juniors e o River Plate, seriam rivais diretos na América do Sul, estão amplamente na frente por conta do investimento e elenco que eles possuem. A gente viu aí o Atlético Mineiro na Libertadores, o que fez com o River, o que fez com o Boca. O Atlético Mineiro eliminou o River e o Boca, não foi isso? Foi.
Eliminou o Boca naquelas, né? Mas... naquelas. Tanto é que o Riquelme tá chorando até agora, mas beleza. Nós vimos aí, né? Porém, que investimento é bem feito, porque eles fazem a mesma coisa, pior até com a gente. Sim. Cara, argentino, tipo assim, argentino faz todas as merdas do futebol e se acha injustiçado pra cacete, tá ligado? Isso que aconteceu aí nas eliminatórias da Copa agora, que os caras mentiram, tá ligado? Eles mentiram, questão de saúde pública, cara. Exatamente. Enfim. Isso é acharam que aqui é país sem lei. Achando que nada fosse acontecer. Mas, enfim, isso aí é outro assunto. Mas, assim, eu concordo com você, Pablo, também. A pergunta aqui que eu fiz para a gente poder debater, que o Flamengo... E, cara, é até também um aspecto diferente para a gente encerrar esse assunto, para ir para o último assunto aqui, para a gente ir lá e encerrar com os nossos palpites, que é o habitual aqui de toda competição que a gente faz. É só para encerrar esse assunto, eu acho que tem muito corporativismo aqui no futebol brasileiro também, porque eles não querem dar o braço a torcer quando um clube, principalmente um clube da grandeza do Flamengo, aqui eu sou imparcial, aqui a gente é profissional e tal, apesar de eu ser vascaíno, e o meu clube tá lá do jeito que tá, acabou de contratar o Fernando Diniz, não quero nem falar nesse assunto. Não quero nem falar nesse assunto, vou deixar esse assunto para um outro podcast aqui, para um outro episódio, senão eu vou começar a ficar irritado e o podcast vai levar mais de 2 horas, porque eu não consigo entender essa decisão do Vasco, demitir o Lisca e contratar o Fernando Diniz. Enfim, o assunto aqui é outro. Então, eu acho que é difícil, cara, para outros times como Corinthians, que você acabou de falar que presidentes já deram declarações aí, Atlético Mineiro, próprio Palmeiras, para citar os times que estão envolvidos aí na Libertadores, admitirem que praticando uma política de austeridade financeira, botando o time organizado e tal, parar com essa politicagem, essa política de gastar mais do que tem. É difícil para esses times admitirem que isso aí dá certo, parar com todo esse tipo de política. Aí eles fazem eles fazem esse negócio, contrata mais do que tem para dar satisfação para a torcida. Aí depois, quando a conta vem lá na frente, não sabe o que aconteceu, vai cobrar da diretoria que está no passado. Aí quando vem um time como o Flamengo adotar essa política lá atrás, que demorou foi lá desde 2013 até 2017, olha quanto tempo que o Flamengo teve nessa política lá com o Eduardo Bandeira de Mello, até o fim do Flamengo, diga-se de passagem, ainda foi rápido, porque Sim. O do Flamengo foi 2013, até ali 2017 já estava com um time competitivo e tal, então 4 anos, botar aí 4 anos com as receitas que o Flamengo tem. Agora, o Vasco, o Cruzeiro, esses outros times aí o buraco já é mais embaixo. O Corinthians talvez conseguiria fazer isso em 4 anos se não tivesse devendo 1 bi. Porque o Flamengo, quando fez isso, estava devendo 800 milhões. Só que 800 milhões naquela época eram outros 800 milhões. Mas o Corinthians, Pablo, pela torcida que ele tem, ele conseguiria, cara, pagar esse exatamente. 1 bi. Tipo assim, entendeu? O Corinthians, em 4 anos, 1 bi, eu acho difícil. Mas, sei lá, em 5 talvez consiga, em 6. Mas não vai, não quer abrir mão, né? Exatamente, mas é isso que eu tô falando. Não entra na cabeça do dirigente praticar essa política, cara, de austeridade financeira, de ter menos recursos para lá na frente poder lucrar. Corinthians agora contratou Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, William, sem poder, cara. O Corinthians não pode contratar. A dívida dele tá de 1 bilhão. O pior não é nem isso, cara. O pior é que, tipo assim, eles contrataram esses jogadores, eles vão montar um time competitivo, beleza. Só que a ideia deles é o quê? Vamos contratar, ganhar, pegar o dinheiro e pagar a dívida. Eles esqueceram de uma coisa. Tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tem o Fortaleza, que provavelmente temporada que vem já vai vir um pouco mais forte já, porque essa temporada já tá dando uma engrenada. Então, tipo, não é que o Corinthians não vai vencer, sei lá, uma Copa do Brasil. É que, mano, tem outros times aí que são mais favoritos do que o Corinthians, tá ligado? É verdade. Então, essa tática de, vou gastar agora e fazer um caixa quando eu ganhar os títulos, isso é absurdo, cara. Tipo assim, isso você tá dando um all-in total. Joguei todas as cartas, vamos ver o que acontece. É difícil entrar na cabeça desses dirigentes, praticar esse tipo de política, porque eles não conseguem admitir essa possibilidade de poupar o dinheiro, fazer as coisas certinho, organizar o time para lá na frente, sim,
colher os frutos. Eles preferem dar satisfação para a torcida, contratando jogador que não pode e devendo bilhões e bilhões. Então, por isso que eles ficam com raiva quando um time faz as coisas certas. Porque no Brasil, assim, quando o cara faz as coisas certas, parece que ele está fazendo errado e gera desconforto nas outras pessoas. Trazendo para o campo do futebol exatamente essa mesma coisa. O Flamengo faz as coisas certas, assim, em termos, eu estou falando, galera, em termos de a política financeira do clube. Porque esse negócio aí também de voltar com o público, aí são outros 500, eu não vou entrar nem nesse assunto. Mas, assim, em termos de questão financeira, o Flamengo fez muito certo durante esses 4 anos, assim. Vamos botar assim, coisa que desperta a inveja dos outros clubes, porque eles não querem esperar esse tempo todo para, assim, poderem se recuperar, sanar as dívidas e lá na frente poder contratar, assim, com maior facilidade, ter um time competitivo e ganhar os títulos. Eles querem pular o caminho para ganhar os títulos logo, para darem satisfação à torcida. E é assim que funciona o futebol brasileiro, já não é de hoje. Vou botar agora mais uma pergunta na mesa para a gente poder debater. A última pergunta aqui, antes dos nossos palpites habituais de cada episódio, assim, referente a grandes competições. Bom, Pablo, em relação aos treinadores, o Flamengo tem o Renato Gaúcho, o Galo, o Cuca, o Atlético Mineiro tem o Cuca, e o Palmeiras, o Abel Ferreira. O que você acha que sai na frente, assim, que pode decidir, ter um toque ali no time, que pode mudar uma partida a qualquer momento, que pode fazer a diferença para o seu time? O Renato Gaúcho pode fazer a diferença no Flamengo, sendo que já vem fazendo faz tempo. Faz pouco tempo que chegou, é verdade, mas já está fazendo a diferença, a gente está vendo goleada atrás de goleada. O Cuca, que está fazendo a diferença no Atlético Mineiro, ou o Abel Ferreira, que está há mais tempo no Palmeiras e conhece o elenco com a palma da mão, apesar de alguns percalços pelo caminho, mas ele conhece esse time do Palmeiras e é o atual campeão da Libertadores. Quem você acha desses 3 treinadores que tem a maior capacidade de decidir, colocar o seu time assim como campeão da Libertadores? Se a gente for analisar os 3 técnicos, o Abel Ferreira é o mais tático, o Renato Gaúcho seria aquele técnico que lida mais com os jogadores, né? Tem aquele perfil de lidar mais com os jogadores, um plano um pouquinho mais técnico, assim, digamos, né? Técnico que eu digo no sentido de técnico mesmo, tipo aquele cara que vai pro motivacional, que entende os jogadores, etc. E o Cuca seria uma mescla, assim, querendo, né? Forçando um pouquinho, uma mescla dos dois e um pouco mais preparado, assim, que os dois, né? Eu diria. Porque o Cuca, dependendo do trabalho que ele faz, ele mescla bem um time ofensivo com um time defensivo. Ele joga defensivo, ele joga defensivo, dependendo do adversário. Então, eu acho que o Cuca, assim, estaria mais preparado, tal como técnico, para uma final de Libertadores, talvez. Mas... Não, e fato curioso, Pablo, agora que eu me recordei. Se bem que isso não vai acontecer, porque Atlético Mineiro e Palmeiras estão se enfrentando na semifinal. Mas aí é o reencontro da final da última temporada aí entre os 2 técnicos, o Cuca e o Abel Ferreira, sendo que o Cuca estava no Santos. Exatamente. E a gente sabe que sim, né, o Palmeiras tinha mais time, mas a gente sabe que o futebol apresentado pelo Palmeiras ali, meu Deus do céu, então tava parelho ali pros 2, e o Santos poderia ter vencido se o Cuca não tivesse... Exatamente, ter feito aquela besteira que ele fez lá com o Marcos Rocha, é exatamente onde eu quero chegar. Então, você não acha que, por exemplo, esse temperamento do Cuca, essas besteiras que o Cuca faz, não podem prejudicar ele até mesmo no Atlético Mineiro? É esse ponto que eu tô querendo chegar. Poder pode, cara, mas tem aquilo que o time do Atlético Mineiro não é o time do Santos do ano passado. Tem isso. Então, assim, eu acho que, por mais ele ficando louco, doido e tal, eu acho que o time resolve dentro de campo. O negócio é se vai resolver mesmo. Vamos ver aí nesse confronto. Esse confronto vai ser legal aí de assistir. Assim, não sei se vai ser legal de assistir, né? Porque o Galo mescla jogos ofensivos com jogos defensivos, com jogos de contra-ataque. E o Palmeiras é o Palmeiras. A gente já sabe como é que o Palmeiras vai jogar. Vai dar a bola pro Galo e é isso aí. O estilo de jogo do Palmeiras, jogar pela bola, jogar no contra-ataque. O Abel Ferreira tá muito definido, já tem definido praticamente qual é o seu time. A gente sabe muito bem como isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. O Abel Braga é aquele... Abel Braga. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira é aquele
O Abel Ferreira é aquele técnico igual o Mourinho que não abre mão do resultado. Ganhei. Eu ganhei, né? Pra ganhar, ganhei. É isso, não importa o jeito que eu vou jogar, eu vou ganhar e acabou. E é isso aí. Exatamente. E tem coisas para corroborar aí essa sua tese de vitórias e tal, que é ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil, mas jogando um pobre futebol que a gente viu na temporada passada. Enfim, falando agora desse assunto aí dos 3 treinadores que eu coloquei na mesa aqui para a gente debater. Bom, é muito difícil falar, porque tanto o Renato Gaúcho como o Cuca, que apesar de estarem mais tempo aí no cenário do futebol brasileiro, e o Abel Ferreira, que acabou de chegar, são 3 grandes treinadores. O Abel Ferreira comprovou isso na última temporada, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores, e os três treinadores têm Libertadores. Então são técnicos, entre aspas, assim, falando mais do Abel Ferreira, entre aspas, experientes no futebol brasileiro, porque é difícil você comparar esses 3 treinadores, mas fica muito evidente o estilo de jogo que cada treinador propõe. Como você definiu bem, Pablo, o Cuca é uma mescla de futebol ofensivo com defensivo, ele sabe mesclar muito bem esses 2 estilos ali, ficando no meio termo. O Abel Ferreira, a gente já sabe como é que vai jogar por uma bola, no contra-ataque, a saída rápida com os laterais apoiando, lá os pontas também, com o Dudu ali também armando as jogadas, até mesmo jogando como atacante ali do Luiz Adriano, se ele jogar com o Luiz Adriano. E o Flamengo, a gente sabe que é o Flamengo, o Renato Gaúcho aí, motivacional do jeito que ele é, aplicando goleada atrás de goleada. O Renato tá com um bom time na mão. A gente sabe que com aquele Grêmio ele fez mágica lá atrás. Imagino que o que ele não vai fazer com esse Flamengo, que é só um começo de campeonato, só um começo de trabalho. A gente está vendo aí o que ele está fazendo, goleada atrás de goleada. Então é muito difícil saber assim, qual é o treinador que pode decidir para o seu clube, assim, ser o responsável para o seu, até mesmo ser campeão, colocar o seu clube na final, ser importante para o seu clube. Eu acho que os 3 são importantes. Não vou ficar em cima do muro, eu vou falar qual técnico que eu acho que é o mais importante para o seu clube, que pode ser decisivo, assim, principalmente para tornar o seu clube campeão da Libertadores dessa temporada. Eu acho que o Cuca, ele tem tudo para ser decisivo nesse Atlético Mineiro, ele está com o time na mão, porque Renato Gaúcho, ele acabou de chegar no Flamengo, entendeu? Pode ser que ainda nesse começo de trabalho o Flamengo possa... pode ser que não ganhe Libertadores, pode ser que o Flamengo ganhe Libertadores. Renato Gaúcho, assim, vai estar lucrando muito, o Flamengo vai estar lucrando muito, porque acabou de contratar um treinador e o Renato Gaúcho ganhou Libertadores. Mas eu acho que o Cuca, ele é decisivo, porque ele está chegando na segunda vez na semifinal de Libertadores, pode chegar a sua segunda final aí consecutiva, e é um técnico assim que consegue mesclar muito bem, como você falou, Pablo. Eu gosto desse estilo que o Cuca pratica, assim, esse meio termo forte na defesa. O Atlético Mineiro é o time na temporada que tem menos gols sofridos, no caso, e faz bastante gols lá na frente, com o Nátio Fernandes, com o Hulk, Eduardo Sacha, o Keno. Então, eu acho que o Cuca é capaz de, né, assim, desses 3 times, é o treinador que eu acho que tem um poder de decisão sobre o seu time maior do que esses outros 2 treinadores. O Abel Ferreira, de vez em quando, ele fica meio instável, às vezes não sabe o que fazer, mudar a partida e tal, mas é um excelente treinador. Ele tem o time nas mãos, mas de vez em quando a gente espera que o Palmeiras vá jogar uma boa partida, como jogou contra o São Paulo. Aí chega uma outra partida, ele não joga absolutamente nada. Então, o Atlético Mineiro está mantendo essa regularidade. Porque a gente vê o Flamengo também está mantendo uma regularidade, mas quando tem partidas fora da curva, que é como aconteceu aí, Flamengo tomando uma goleada no Inter no Campeonato Brasileiro, a gente vê que ainda o Flamengo está com um problema defensivo. Então eu acho que esses 3 treinadores e esses 3 times se diferenciam assim, por pequenos detalhes, que é como o caso do Cuca no Atlético Mineiro. Ele está sabendo dosar bem defesa, meio campo e ataque, é um treinador bastante experiente, campeão de Libertadores, assim como os outros 2, mas que se torna decisivo a qualquer momento para o Atlético Mineiro nessa parte semifinal, e tem tudo também para, quem sabe, ganhar aí a sua segunda Libertadores com o Atlético Mineiro. Encerramos aqui esse episódio, falamos bastante aí dessas semifinais da Libertadores, cada confronto aí. Não falamos muito do Barcelona de Guayaquil, falamos mais dos 3 times brasileiros, mas o Barcelona de Guayaquil foi, como eu falei, tá com a melhor campanha. Não estamos descartando o Barcelona de Guayaquil, apesar de eu ter falado que o Flamengo é amplo favorito. Futebol a gente sabe como funciona, até porque
Barcelona de Guayaquil tem uma certa vantagem, não tem vantagem técnica em termos de time, mas tem vantagem de jogar a segunda partida em casa por ter feito uma melhor campanha. Então não é de se jogar fora, esse time é chato, é um time enjoado, já demonstrou isso nessa Libertadores, mas é um time assim que eu considero muito mais fraco do que o Flamengo, põe fraco nisso. O Flamengo é amplamente superior, por isso que nós demos mais ênfase a esses 3 times brasileiros aí. A outra semifinal não precisa nem falar, envolvendo 2 grandes times de futebol brasileiro aí que estão, os 3 coincidentemente também disputando o título aí no Campeonato Brasileiro. Agora, Pablo, habitual nosso de cada episódio aqui de competições importantes, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, que nós fazemos com a Champions League. Para você, Pablo, 2 perguntas aqui fáceis. Quem faz a final da Libertadores e quem é o grande favorito para ganhar? Cara, então, do lado do Flamengo, acho que passa o Flamengo, por motivos óbvios. Do lado do outro lado, eu acho que o Galo é o favorito, mas eu quero que o Palmeiras passe. Mas eu acho que se fosse para chutar uma final aí, seria Flamengo e Galo. E Flamengo campeão, obviamente. Não poderia faltar essa. Eu pensei que tu fosse falar um Atlético Mineiro campeão, mas beleza, né? Beleza, então. Bom, eu tô com você nessa. Eu acho que quem faz a final é Flamengo e Atlético Mineiro, apesar de eu ter ressaltado aqui que o Barcelona fazendo uma boa campanha, mas em termos, eu acho que o confronto entre Flamengo e Barcelona é desequilibrado, por isso que eu acho que o Flamengo vai para a final. E apesar de o Galo ter um leve favoritismo contra o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não tem assim a força. Além do mais, se o Galo jogar o que vem jogando aí nessa Libertadores, principalmente embalado do jeito que está no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras não consegue ganhar do Atlético Mineiro, a não ser que jogue o que jogou contra o São Paulo, aí digamos que está em paz de igualdade e o Palmeiras pode ser que se classifique. Mas a minha final eu acho que vai ser final brasileira pela 2ª vez consecutiva, vai ser Flamengo e Atlético Mineiro, e eu acho que o favorito para ganhar é o Atlético Mineiro, porque eu acho que tem os 2 times... Eu sou vascaíno. Não, cara, não é por isso não. Eu sou imparcial, sou profissional, você sabe bem. Porque eu sou vascaíno. Não é por causa disso não. Eu vou explicar. Tudo que eu falo tem embasamento, cara. Porque entendeu? eu vou dar sou explicação. vascaíno. Não é por causa disso não. Não tem o seu coração de flamenguista aí doído por causa disso. Eu acho que apesar o Vasco continua na Série B esse ano. Cara, mas o Vasco não tem nada a ver com esse episódio, entendeu? Você ficou doído aí, calma, só porque eu falei Atlético Mineiro, mas eu falei que o Flamengo vai estar na final, então não tem problema, você pode ficar mansinho aí. E eu acho que o Atlético Mineiro ganha porque tem, assim, um elenco um pouco, assim, melhor do que o Flamengo, apesar de o Flamengo ter um excelente elenco, um dos melhores elencos. Melhor do que o Flamengo? Eu acho que o Atlético Mineiro tem um elenco um pouco melhor do que o Flamengo, e o Atlético Mineiro também está jogando melhor do que o Flamengo nessa temporada e está mais embalado. Então tudo tende para o Atlético Mineiro. Mas é futebol, o Flamengo também é um excelente time, um forte time, aí um dos melhores times. Tá jogando. Quantas goleadas o Atlético Mineiro deu, Pedro? Cara, mas olha só, quando o time só perdeu pro Internacional e empatou uma com o Ceará. Das outras partidas lá, o Flamengo goleou. E na época ali do Rogério Ceni só não ganhou. O Atlético Mineiro tem uma das melhores defesas da temporada e faz bastante gol. Beleza. Mas o Flamengo não tem toda essa força defensiva, cara. O Flamengo não tem toda essa força defensiva. A gente vai ver isso se acontecer realmente essa final. Mas é a minha opinião, cara. Eu acho que o Atlético Mineiro vai para a final com o Flamengo, tem um leve favoritismo nessa final, mas tudo pode acontecer, que os 2 times têm grandes elencos, grandes times, vai ser uma excelente final de se acompanhar lá no Uruguai em novembro, então eu acho que vai ser mais uma final brasileira e eu espero que seja uma final brasileira e melhor do que a final que foi na temporada passada, que pelo amor de Deus, ninguém merece aquele futebol que Santos e Palmeiras jogaram. Eu até prefiro que o Palmeiras não passe, por isso que eu falei Atlético Mineiro, porque Flamengo e Atlético Mineiro a gente espera a gente acha que vai ser uma boa final pelo futebol praticado pelos 2 treinadores e pelos 2 times. Então eu acredito que vai ser uma melhor final do que foi na temporada passada. Então quem faz a final é Flamengo e Atlético Mineiro, e quem é o favorito para ganhar, na minha opinião, é o Atlético Mineiro, e na sua é o Flamengo, é claro, como você é torcedor do Flamengo, também você acha que a final é o Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, galera, encerramos aqui esse episódio de vez com os nossos palpites.
digamos que o Pablo deixou um pouco o seu coração rubro-negro exaltado um pouco. Ficou um pouco exaltado nesse final de episódio. Não deixou falar aqui a minha opinião, mas digamos que o coração dele falou mais alto, mas aqui, é claro, galera, é brincadeira e tal, a gente é profissional, então tanto é que nós falamos que foi a mesma final, então nós temos assim, os pensamentos quase meio que iguais, mas quando o assunto assim difere um pouco, a gente meio que discorda, mas discorda aqui na amizade, porque somos grandes amigos. E tudo sempre na base da descontração, como sempre, que vocês estão acostumados aqui a escutar no 433 Futecast. Bom, Pablo, faça as honras. Galera, antes de falarmos das nossas redes sociais, que como sempre vão estar na descrição do episódio, galera, eu sempre lembro vocês que nós temos um canal lá no YouTube de mesmo nome, 433 Futecast, com vídeos semanais. Se você gosta do nosso conteúdo aqui do podcast, vão ter conteúdos excelentes também lá no nosso canal. Vocês não perdem por assistir lá e também como vocês não perdem por escutar. Vai lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre abordando o universo do mundo do futebol, sempre com vídeos semanais. Vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo. Acessa lá, 433 Futecast. E galera, fazendo só uma observação, uma menção honrosa aqui, o Pablo também tem um podcast. Vocês que gostam aí, galera, de basquete e tal, gostam de outros esportes, o Pablo também aqui possui um podcast de basquete. Ele vai falar melhor, eu vou deixar ele falar. Ele possui um podcast de basquete, sempre retratando os melhores assuntos da NBA, abordando os melhores assuntos da NBA, temporada, off-season, draft. Então, os melhores assuntos da NBA, vocês aí que são fanáticos, ouvintes, por futebol e também que quiserem escutar um podcast de qualidade de basquete, lá o Blackcast, mas eu vou deixar o Pablo falar melhor, porque é ele que entende do assunto. Aí, digamos que basquete não é muito a minha praia. Primeiro, @Pablo Faria em todas as redes sociais e @Blackcast também em todas as redes sociais, os assuntos aí da NBA. É isso aí. Bom, galera, é isso. O Pablo já falou das redes sociais dele, já falei aí do Blackcast. Bom, galera, não perca tempo e acesse lá também, que sempre com os melhores assuntos da NBA. E, galera, vocês podem mexer lá nas minhas redes sociais, no Instagram, @PeDuarte92 e no Facebook, Pedro Duarte. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!